Sinal de Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus o dom das nossas vidas, por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, para aumentarmos nosso conhecimento dos ensinamentos católicos. Temos uma noite agradável, que tudo que a gente aprender aqui hoje a gente possa difundir aos nossos irmãos em Cristo. Vamos rezar uma Ave Maria, que Maria conduz esse encontro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou colocar um pouquinho mais pra cá para pegar, captar melhor a voz, tá? Aqui. Pegando bem? Tá. Então, o capítulo hoje que nós vamos conversar é o capítulo 7, que fala sobre a vida econômica. Ele está dentro do compêndio e ele tem vários aspectos, mas o que eu vou trazer para a gente tratar hoje são os aspectos que mais importam para a nossa vida cotidiana. Então, eu vou falar dos aspectos bíblicos, tá? Vou falar dos aspectos para nós como pessoas, falar um pouquinho sobre empresa, né, para quem tem empresa, e um pouquinho sobre a ressalvar, né, que fala sobre a revolução na parte econômica. Tem uma parte que fala também sobre como o governo deveria ser o comportamento do governo em relação à vida econômica, mas eu vou deixar para quem quiser se aprofundar ler, porque é uma parte bem específica, né? Mas seria interessante quem quisesse se aprofundar no conteúdo ler. Ele é bem extenso, os capítulos do compêndio, então eu vou tentar cumprir o horário, que é 1 hora, né? E se não der para a gente conseguir conversar sobre tudo também, vocês podem se aprofundar no capítulo depois. Então ele começa falando sobre os aspectos bíblicos, sobre o homem, a pobreza e a riqueza. Então no Antigo Testamento ele fala que tem uma dupla postura em relação aos bens econômicos e à riqueza. Então, por um lado, se aprecia a disponibilidade de bens considerados necessários à vida. Por vezes a abundância, não a riqueza, ou seja, por ter um pouco mais do que é necessário, é visto como uma bênção de Deus. Também ele fala que a pobreza é descrita como uma consequência negativa do ócio, falta de laboriosidade. Isso tudo tem dentro da Bíblia, né? Mas também como um fato natural. Aí, por outro lado, os bens econômicos e a riqueza não são condenados por si mesmos, mas pelo seu mau uso. Então, quando nós recebemos a bênção de Deus de ter um pouco mais do que as nossas necessidades e termos bens, um pouco de riqueza, de dinheiro, é nossa obrigação como cristão católico utilizá-lo da melhor forma possível. Então, às vezes a gente pensa muitas vezes que então, né, tem um pouco mais de dinheiro, adquirir um bem valioso que eu queria muito, agora eu estou bem na minha vida. Não que não esteja, mas ele vem com uma carga de responsabilidade bem grande em relação ao seu uso correto. Então, a tradição profética, ela estigmatiza fraudes, usura, exploração, injustiça, ainda mais quando é frequente em relação às pessoas pobres. Então, a gente não pode usar de nenhum desse tipo de condição para adquirir bens. Pessoas que fazem um negócio e agem com usura, se aproveitando de outra pessoa para adquirir dinheiro além do necessário que deveria naquela transação financeira. Quando ela age com usura, né, ela está agindo de uma forma inidônea. Também fala, dentro dos aspectos bíblicos, que a pobreza, aquele que reconhece a própria pobreza diante de Deus,
qualquer situação que esteja vivendo, é objeto de particular atenção da parte de Deus. Quando o pobre procura, o Senhor responde. Quando grita, Ele escuta. Essa pobreza ela não é material, ela serve para todos nós, né? É a reconhecer é termos a humildade de reconhecer a nossa pobreza, em contrapartida com a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É reconhecer que nós não somos nada perto dele e que só através dele a gente vai conseguir evoluir como ser humano. Estou lendo bastante as partes porque eu achei necessário falar exatamente como diz o compêndio, para a gente não fazer uma interpretação que não seja correta conforme a doutrina. A pobreza, quando ela é aceita ou procurada com o espírito religioso, predispõe ao reconhecimento e aceitação da ordem criatural. O rico, nessa perspectiva, é aquele que deposita sua confiança nas coisas que possui mais do que em Deus. O homem que se faz forte pela obra de suas mãos e que confia somente nessa força. A pobreza assume um valor moral, quando se manifesta como humilde disponibilidade e abertura para com Deus, confiança nele. Essas atitudes tornam o homem capaz de reconhecer a relatividade dos dons econômicos e a tratá-lo como dons divinos a administrar e compartilhar, porque a propriedade original de todos os bens pertence a Deus. Então aqui fala que essa pobreza, ela se faz quando a gente reconhece que os bens que a gente recebe são dons de Deus e não que a gente não colocar a confiança depositada que eu mesmo consegui os bens por meu próprio mérito, né? Tirar nós do centro da questão e colocar humildade de Deus no centro dessa questão e tratar como se fosse um bem que pertence a Deus. Então, aqui no compêndio ele fala muito que nós somos administradores e quem administra tem grandes responsabilidades, né? Uma pessoa, por exemplo, que recebe uma fortuna, uma herança, ela tem a obrigação de bem utilizar esse dinheiro para o desenvolvimento de todo ser humano, né? Em busca do bem comum. Então, todo mundo que tem um pouco mais de valor, de posses, que tem um pouco mais que as suas necessidades, tem esse compromisso com o irmão. Então, Jesus fala muito da diferença, né, dos bens econômicos, conferindo uma clareza em relação a isso. Até eu não trouxe a minha Bíblia, mas ele fala bem explícito, né, que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, mostrando que não tem como a gente viver com o pé no mundo, né, querendo bens materiais, o mundo sendo o nosso centro, né, sendo o nosso Senhor, e querer a salvação eterna. São coisas diferentes que não se compactuam. Então, o compêndio vem para nos mostrar, para nos ensinar como agir em relação à vida econômica. Então, aqui, né, doando seu espírito, mudando o coração, né, Jesus vem instaurar o reino de Deus, de modo a tornar possível uma nova convivência na justiça, na fraternidade, na solidariedade e na partilha. O reino inaugurado por Cristo aperfeiçoa a bondade original da criação e da atividade humana comprometida pelo pecado. Então, libertos pelo mal e reintroduzidos na comunhão com Deus, cada homem pode continuar a obra de Jesus, com a ajuda do seu Espírito, fazer justiça aos pobres, resgatar os oprimidos, consolar os aflitos, buscar ativamente uma nova ordem social, em que a gente ofereça adequadas soluções para a pobreza material, atender o mais fraco, né? Ajudar ele a se libertar da condição de miséria e escravidão. Então, nós que possuímos um pouquinho mais de abundância nos nossos bens necessários, temos a obrigação de ajudar o irmão a sair da condição que ele está atualmente, se abaixo da nossa, né? Então, quando isso acontece, o reino de Deus já se fez aqui na Terra. E parece que a pessoa tem que ter grandes volumes de dinheiro para fazer isso, mas não. Todos nós temos as nossas obrigações, tendo um pouco mais do que as nossas necessidades.
Então, a atividade econômica, a gente fala, né, que aqui o compêndio deixa claro que não existe uma vida privada, né, uma vida, nós exercendo a nossa fé como católico, e uma vida econômica em separado, onde tu exerce e faz transações financeiras, né, compra bens, recebe o dinheiro do teu labor. Isso tudo é interligado e faz parte de nós como seres humanos. Então, todas as nossas qualidades, nosso caráter, tudo de bom que a gente tem que ser exercido também dentro da atividade econômica. Então, quando a gente consegue, né, atender isso, de ajudar os nossos irmãos a se elevarem a condições melhores de vida, a gente já vai estar cumprindo o reino de Deus aqui na Terra e cumprindo as promessas dos profetas. Só que eu estava estudando para o estudo aqui dentro sobre pecado, confissão e graça, né? Esse assunto que tu está lendo aí se encontra, quando a gente peca, nesse assunto a gente peca no mandamento de não roubarás. Com certeza. A gente vai ficar naquele mandamento, né? Uma dúvida. Esse mandamento foi feito quando não tinha Estado como a gente tem hoje. No caso, se a gente tem que ajudar quem está abaixo de nós, automaticamente a gente, até o último homem ficar no mesmo nível, não tem como um ser humano dar conta, uma pessoa. Não, na verdade, então, o compêndio entende que existem as desigualdades e que sempre vão existir. Sempre vai ter uma pessoa que vai ser mais rica, outra mais pobre, porque até ele vai falar um pouquinho sobre liberdade econômica depois, e ele defende que, ele defende que as pessoas têm que ter o direito da criatividade, do empreendedorismo. Então nenhum governo, por exemplo, poderia dizer não, ou todo mundo age assim ou ninguém age assim. Tem que ser protegida essa liberdade da criatividade, do empreendedorismo, e sim, alguém vai ser mais rico que o outro, né? Por exemplo, o meu salário nunca vai ser comparado do aluno que é um médico, mas ok, ele se esforçou mais do que eu. Isso existe. Mas agora, a gente tendo condições de ajudar um irmão a sair da miséria, é uma obrigação nossa como católico. Independente do que ele seja, a gente sabe que hoje em dia a gente vê muitos programas do governo que vêm em subsídio essa parte, mas que eles não são eficazes porque a gente vê que as pessoas não saem das condições que elas estão e não querem, né? Mas não quer dizer que a gente tenha que deixar de fazer por causa do irmão, a gente está cumprindo a nossa parte. Cada um deve ajudar dentro das suas possibilidades, não força. Sim. Você não pode ajudar muito a sair da pobreza e, em contrapartida, você vai para a linha da pobreza. Você inverte a situação daí. Isso não pode ser assim. Ele fala muito de a gente buscar um desenvolvimento mútuo, de ajudar o próximo. Tem gente que não consegue, e às vezes tu tem a renda familiar, às vezes não te permite que você consiga ajudar outra. Sim. Não, aqui fala. Tu consegue só se ajudar. Sim, já é um ajudar o próximo, você já é o teu próximo, teu filho é o teu próximo. Mas aqui fala que a gente só tem obrigação quando tem um pouco mais tem que aquela é sobra essencial para nós. Exatamente. Que não seja grandes fortunas, mas que seja um pouco mais acima do que é necessário pra gente. A minha dúvida é a seguinte, ele considera o indivíduo, a ajuda do indivíduo, ou ele considera também a ajuda do Estado, que o indivíduo está pagando imposto, está comendo esse dinheiro meu para ir para os outros, então de certa forma... Eu não ia falar muito sobre o Estado, mas... Sim, quando você paga, quando é imposto de renda, quando é imposto de renda é uma obrigação tua, tem que pagar o imposto de renda, desde que ele não seja abusivo. Por exemplo, se o governo diz assim, o imposto de renda vai ser 70% do salário, então tem obrigação de pagar, entendeu? É abusivo, mas se disser assim que é 10%, 5%, tem obrigação de pagar. Né? É obrigação. E se você não paga, você está em pecado. Se você não paga o imposto de renda, desde que não seja abusivo. Né? Por exemplo, o imposto de renda nosso aqui é 27%. É abusivo. É abusivo. É abusivo. Né? E aí até diz assim que se você tiver um imposto de 35%, 50%, né? Vamos entrar no mérito do nosso imposto, mas 50%. É um abusivo, você tem ainda a permissão de não pagar o imposto, sonegar o imposto. Pode sonegar o imposto. Se for abusivo, você não tem a obrigação de pagar. Entendeu? Então conta a minha ajuda. A tua ajuda conta, claro que sim. Tu paga o imposto de renda é para subsidiar
subsidiar aquelas pessoas que têm menos, exatamente para dar coisas para ti mesmo, para retornar para você mesmo, e para aquelas pessoas o Estado tem que tomar conta também. O Estado também tem a sua responsabilidade. Aqui fala assim. Os programas assistenciais, na verdade, o ideal deles é que todos eles deveriam ser temporários. Todos eles. Não, você sei lá, também vai fazer uma caridade, ela não é contínua, ela é temporária para a situação que a pessoa se encontra hoje. Ou temporário para determinadas famílias, e depois umas acabam tendo aquela necessidade, mas tudo sempre sendo temporário para dar dignidade àquela família, para que ela possa caminhar com as suas próprias pernas. Sempre é trazer dignidade para a pessoa humana. Aqui eu não ia entrar muito no mérito da parte do governo, mas ele fala assim que, primeiro, que a atividade econômica é reconhecida pela Igreja Católica como sendo algo bom e necessário para o ser humano, e que, ok, eles se relacionarem a nível econômico, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, vender para e a gente se acertar. Então, assim, o governo ele só deve entrar com subsídio de leis ou de alguma coisa se, por exemplo, a nível eu, de pessoa para pessoa, a gente não conseguir se entender. Deveria ser assim. Mas a gente vê que muitas coisas são regulamentadas demais pelo Estado, né? Mas ela deveria ser um pouco mais livre, pelo que eu consegui entender aqui pelo compêndio. Mas, e ela só agir onde falta, né? Onde, por exemplo, eu não conseguisse fazer uma transação financeira, não chegar a fazer. E também os estados devem, também, como eu tenho a obrigação de ajudar uma pessoa com menos capacidade financeira que eu, os estados mais desenvolvidos têm a obrigação moral de ajudar os estados menos desenvolvidos. Tem a obrigação. A gente também não vê isso hoje em dia. E essa ajuda seria comprando produtos de países menos desenvolvidos, ajudando eles a se evoluírem. Então, né, importando para eles de forma mais barata, exportando, né, para eles de forma mais barata, para que todos os países tivessem dignidade. Mas a gente não vê muito isso, né? Então, a atividade econômica e o progresso material devem ser colocados a serviço do homem e da sociedade. Então, não é nós que servimos a economia deve nos servir para a nossa dignidade. Se a eles nos dedicarmos com a fé, a esperança e a caridade dos discípulos de Cristo, a própria economia e o progresso podem ser transformados em lugares de salvação e santificação. Então, esse também é um ambiente onde a gente se santifica através das nossas ações, né? Tá, agora a gente vai para a parte das riquezas existem para serem partilhadas. Não quer dizer que a gente tem que dar nosso bem para o outro, como no comunismo. Os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre uma destinação universal. É imoral toda forma de acumulação indébita, porque em aberto contraste com a destinação universal consignada por Deus, Criador a todos os bens. A salvação cristã é, efetivamente, uma libertação integral do homem, libertação da necessidade, mas também em relação às próprias posses, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns desviaram-se da fé. Então, os nossos bens, todos os bens que nós tivermos, eles têm que ter uma destinação de servir para ajudar o próximo e buscar a salvação tanto nossa como a dos irmãos, né? As riquezas realizam, e aí quando a gente consegue atingir esse ponto, as riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinadas a produzir benefícios para outros e para a sociedade. Elas são um bem que vem de Deus, as riquezas. Quem o possuir deve usá-lo e fazê-lo circular, de sorte que também os necessitados possam fluir. O mal está no apego desmedido às riquezas, no desejo de abraçá-las sem medida, né? O rico, dirá mais tarde São Gregório, não é mais que um administrador daquilo que possui. Dar o necessário a quem necessita é obra a ser cumprida com humildade, porque os bens não pertencem a quem os distribui.
Quem tem as riquezas somente para si não é inocente. Dar a quem tem necessidade significa pagar um débito. Então, como o Galoni disse, né, se a gente não ajudar o próximo tendo condições, a gente está pecando. Tem uma parte aqui que eu achei muito boa, que é os padres da igreja insistem sobre a necessidade da conversão e da transformação das consciências dos fiéis, mais do que sobre as exigências de mudança das estruturas sociais e políticas do seu tempo. É que se tu mudar a consciência, tu já vai estar atingindo esse fim, né? Exato. Não, é que a gente às vezes principalmente questão ideológica, muitas vezes doutrinado a querer mudar a estrutura, né? Mas nunca se fala de mudar assim, né? Assim mesmo. Se debaixar. Desculpem. Esse compêndio, quando a gente lê, ele muda a estrutura da gente em vários ângulos, né? Então, só ler quem aguenta. Tá, nós vamos agora para a parte de moral e economia, tá? Porque uma coisa anda ao lado da outra. Não tem como a gente viver num mundo econômico sem ser moral, sem ser idôneo. A gente não vai atingir a salvação eterna se no ambiente econômico, quando a gente fizer nossas transações financeiras, né, ou tiver o nosso dinheiro e trabalhar com ele, a gente não agir de forma moral. Pois ainda que a economia e a moral se regulem, cada uma no seu âmbito, por princípios próprios, eu julgar a ordem econômica e a moral tão afastadas e alheias entre si, de modo que nenhuma aquela dependa desta. A relação entre moral e economia é necessária e intrínseca. Atividade econômica e comportamento moral se compenetram intimamente. A distinção entre moral e economia não implica uma separação entre os âmbitos, mas, ao contrário, uma importante reciprocidade. Também na vida econômica social, a dignidade da pessoa humana, com sua vocação integral, bem como de toda a sociedade, deve ser honrada e promovida. O homem, com efeito, é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. Então, compactuando com o que a gente já falou, desenvolver a atividade econômica é algo que é direito nosso, mas o fim não é acumular riquezas ilimitadamente, né? Não é a gente acumular riquezas, mas o fim, o último, sempre tem que ser a dignidade da pessoa humana. A gente vai ver aqui que as empresas, né, são permitidas, cada um pode ter a sua atividade econômica, mas o fim único nunca deve ser o lucro, né? A exploração em demasia das pessoas com o fim único de lucro, e sim desenvolver o ser humano e dar condições dignas para que ele se mantenha, né? Ele repete, assim, mas é bom falar. A dimensão moral da economia faz tomar como finalidades indivisíveis, nunca separadas, a eficiência econômica e a promoção do desenvolvimento solidário da humanidade. A moral constitutiva da vida econômica não é nem positiva nem neutra. Inspira-se na justiça e na solidariedade, constitui um fator de eficiência social da própria economia. É um dever desempenhar de modo eficiente a atividade de produção dos bens, pois, do contrário, se desperdiçam recursos. Mas não é aceitável um crescimento econômico obtido em detrimento de outros seres humanos, de povos inteiros e de grupos sociais, condenados à indigência e exclusão. A expansão da riqueza, visível na disponibilidade dos bens e dos serviços, e a exigência moral de uma difusão equitativa desses últimos devem estimular o homem e a sociedade como um todo a praticar a virtude essencial da solidariedade, para combater no espírito da justiça e da caridade, onde quer que se revelem as estruturas de pecado, que gerem e mantêm a pobreza, subdesenvolvem e degradam as pessoas. Então, os ambientes econômicos devem contribuir para o desenvolvimento solidário da humanidade. Então, as empresas, como eu disse, elas não podem se tornar umas potências e, por outro lado, seus funcionários estarem em degradação, receber mais salários não dignos, não terem
ambientes ergonômicos. Hoje a gente vê empresas, né, tem muito ambiente abusivo, pressão para os funcionários atingirem as metas cada vez mais acirradas, porque a gente vive num mundo globalizado e a busca do lucro, né, e um mundo muito acirrado, e se não tem essa empresa tem outra. Então cada dia mais os empresários, para se manter no ambiente econômico, acabam não criando ambientes propícios para o desenvolvimento dos seus funcionários. E isso é um erro e é um pecado, né? Mas o próprio governo, o Estado faz isso com os seus funcionários, né? Eles estão tentando. Privado, público faz. O nosso ambiente de trabalho, né, a gente pensa como empregador, mas nosso ambiente de trabalho, nós temos que receber salários dignos, temos que nos sentir bem para a gente se desenvolver, não podemos estar num ambiente abusivo, temos que ter ergonomia, qualidade de vida. Essa é a obrigação dos nossos empregadores para com a gente, né? A gente entra aí nesse ponto aí, as coisas são proporcionais, né, entre como você ganha o dinheiro, né? Quer dizer, tem que ter uma proporção, uma relação muito íntima, como você ganha dinheiro e o que você faz com o seu dinheiro, né? E outro problema grave que a gente vê assim é a gente determinar o que é um salário justo. O salário justo é aquilo que o governo diz quanto que é, não é, né? Então o salário justo é complicado, né? Assim, não tem como a gente determinar exatamente o salário justo, quanto é o salário justo, né? Eu falei da outra aula, quanto é o salário justo no empregado doméstico? Certamente não é aquilo que a gente paga, mas bem maior. Por isso que é difícil ser empregador. É difícil ser empregador, né? Então, assim, o objetivo da economia, ela não é só a formação da riqueza, né? Não é só os aspectos quantitativos, mas também qualitativos. Tudo isso é moralmente correto se orientado para o desenvolvimento global e solidário do homem e da sociedade que ele vive e atua. Então, vocês vão ver que em vários pontos que falam do compêndio, o foco é esse, desenvolvimento global e solidário do homem e da sociedade em que ele vive. Então, não é só de um ser humano específico, mas de todo o ambiente, a região, a cidade, o país que ele vive. Ao contrário, a pura acumulação, ainda que em vista do bem comum. Então, pode ser que uma empresa tenha em vista o bem comum, mas se ela é essencialmente para acumular, não é uma condição suficiente para a realização da autêntica felicidade humana. Nesse sentido, o magistério social alerta para a insídia que um tipo de desenvolvimento tão somente quantitativo, dinheiro, esconde, pois a excessiva disponibilidade de todo gênero humano de bens em favor de algumas camadas sociais torna facilmente os homens escravos da posse e do gozo imediato. É o que se chama de civilização do consumismo. Então, nós estarmos aqui somente para acumular dinheiro, nós tornamos escravos de uma outra coisa que se chama consumismo, e que é uma doença que a gente não percebe, que ela é silenciosa hoje em dia. Ela tá, ninguém comenta sobre isso, porque acredito eu que é isso que move a economia, né? Isso que move as grandes empresas. E esse livro aqui, eu não sei, ele é escrito em 1900 e... Você pode fazer aquele livro em 1990, acho que isso é... não existia a globalização que existe hoje em dia, né? Então ele já aqui às vezes o excesso de dinheiro causa isso, um consumismo desenfreado. Isso que naquela época não tinha a internet como tem hoje, né? Que a gente fala, sei lá, caneta e tu abre o celular e aparece uma propaganda de caneta para te comprar. Então, e a gente não percebe, no dia a dia, na correria do dia a dia, tu não percebe que tu te tornou uma pessoa consumista e que tu caiu nesse emaranhado que tem hoje em dia, né? E aí não sobra dinheiro para tu ajudar as pessoas, né? Tu diz, não precisa ajudar ninguém, sim. Não tem dinheiro. Compra tanta roupa, tanto sapato, tanto livro, tanta besteira, tanto curso, tanta coisa. E tu nem percebe que tu tá nesse emaranhado aí, né?
Só um detalhe, porque é mais velho que eu, mas a maioria das pessoas mais velhas que eu falo é que diziam que viviam mais felizes antigamente com menos coisa. Sim, você criou. Nada É uma doença, eu digo, né? Uma doença, porque tu não percebe. Tem 2 pontos aí, né? É uma tensão isso aí, a pessoa vive mais feliz, né? Realmente. Mas a gente não pode nunca negar o progresso, né? Não. Não negar o progresso. Eu negar esse ar-condicionado no carro. Não, ninguém tá falando desses bens, mas. Os melhores, né? Isso aí. Sim, mas tu gastar em demasia. Por exemplo, gastar em demasia, né? Tu tem uma coisa que você precisaria ter. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre capitalismo. De novo, na perspectiva do desenvolvimento íntegro e solidário, pode-se dar uma justa apreciação na avaliação moral que a doutrina social oferece sobre a economia de mercado, ou simplesmente economia livre. Se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana no setor da economia, a resposta é certamente positiva. Mas, se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade no setor econômico não está enquadrada num sólido contexto jurídico que a coloca ao serviço da liberdade humana integral e a considere como uma particular dimensão dessa liberdade, cujo centro seja ético e religioso, então a resposta sem dúvida é negativa. Então, se o capitalismo não estiver atendendo ao desenvolvimento íntegro e solidário do ser humano, não é algo que se considere bom para nós católicos, né? Às vezes a gente pergunta se o catolicismo defende o capitalismo, se for para o desenvolvimento integral do ser humano. É que nem um sistema de governo, né? Qual é o melhor sistema de governo que tem? É aquele que vai pelo bem comum. Né? Pode ter, por exemplo, a democracia é o melhor sistema de governo? Pode ser que sim. Pode ser que não. A tirania é o melhor sistema de governo? Pode ser que sim. Se tu tiver um rei tipo Luís XVI, né? O Luís IX, né? Que é o São Luís, bom, vale a pena. Ele era um rei absolutista, ele era um rei que tudo estava na mão dele. Mas ele era um rei que era bom. Então, o sistema não é nem bom nem ruim, depende de como é que faz. E a mesma coisa, o sistema capitalista é bom? Não, pode ser bom para não ser, né? Na Revolução Industrial, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, assim, né? Trabalhavam demais, eram pequeno, mulher, criança, não trabalhavam. Era um sistema opressor. Sim. Né? Não defendi isso daqui, desenvolvimento integral. Exatamente. Né? Então, a gente não tem que terminar, eu sou isso, aqui, não. Tem que ser aquilo que vai em direção à verdade, ao bem comum, dentro da justiça, da caridade, isso aí que está, né? Que diz aqui. Bom, Dom Bosco é fruto dessa época. Dom Bosco, na Itália, Turim, né? Então, um exemplo. Sim. Tá. Agora a gente vai falar sobre. Você que é empresário aqui, mas vamos falar sobre iniciativa privada e empresa, tá? Tradução muito rápida na hora. Não, tá bem. Tá. Então, a doutrina defende que a liberdade da pessoa em campo econômico é um valor fundamental e um direito inalienável a ser promovido e tutelado. Cada um tem o seu direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente de seus talentos para contribuir para uma abundância que seja de proveito de todos e para colher os justos frutos de seus esforços. A experiência demonstra-nos que a negação desse direito ou de sua limitação em nome de uma pertença e igualdade de todos na sociedade, perguntou, né? É algo que reduz, se é que não chega mesmo a destruir de fato o espírito de iniciativa, isto é, a subjetividade criadora do cidadão. A livre iniciativa irresponsável no campo econômico pode ser definida como um ato que revela a humanidade do homem enquanto sujeito criativo e relacional. O Estado tem a obrigação moral de estabelecer vínculos restritivos, somente em vista das incompatibilidades entre a busca do bem comum e o tipo de atividade econômica iniciada ou de suas modalidades de realização. Então, existe a liberdade econômica, é um direito nosso, que não pode ser tirado, e o Estado só deve intervir em caso de necessidade, né? Por exemplo,
Se tiver uma empresa que venda seres humanos, o Estado tem que intervir, porque isso daí não é uma coisa moral de você fazer. Então ele deve suprir só onde é necessário e não regulamentar, né? Se meter, dizer como é que vai funcionar. Ele condena aqui de uma maneira implícita o comunismo, porque a planificação da economia é exatamente isso, a pretensa igualdade de todas as sociedades. E ninguém é igual a ninguém, né? Só um detalhe, eu perguntei se valia a nossa contribuição como caridade, sendo que o Estado cobra imposto, não que o ideal seja a igualdade, porque ele vai bastante contra a igualdade também. Né? Ele reconhece que ela não existe, né? Sim. Tem gente que é mais rica, gente mais pobre. No capítulo do Luiz Carlos ele enfatizou a justiça e dignidade, não a igualdade. A igualdade ela é massacrante, na verdade, ela tira a autonomia da pessoa. Você tem que ser igual a todo mundo. Eu não sei se você pagar o imposto de renda se encaixa dentro da caridade. A caridade é uma palavra. Porque é aquela história assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o imposto, às vezes, tu dá o dinheiro. Mas é forçado, né? É obrigado a dar dinheiro. Às vezes tu não dá, às vezes tu podia fazer melhor uso do dinheiro, né? Te dá ajudar, né? Agora, tu dá o dinheiro pro Estado. Você até agora tem intenção, não, vou dar para o Estado vai investir em saúde, educação, vai tirar pessoas da pobreza, vai dar dignidade, tá bom, aí se fosse assim, seria uma caridade, né? Se você souber o teu dinheiro, você só dá subsídio para que alguém dá o dinheiro para a igreja. Mas paga imposto o ano inteiro, depois tem que repagar novamente. É um absurdo. Sim, existe o que ela vai falar um pouco, que é aquele ganho injusto, que é a usura, que é, né, isso aí é uma lei movediça. A gente tem que ter consciência daquilo que é certo, só que tem muita coisa que é errada. Nós vivemos num mundão que está tudo errado. Isso aqui é o mundo perfeito, né? Sim. Aí a gente tem que adaptar o que diz aqui como... Isso aí é como deve ser. A missão da igreja que diz assim, como que você, enquanto católico, enquanto empresa, pai de família, empregador, que ganha teu dinheiro, como é que tem que se comportar? Né? Como é que tem que se comportar? Não quer dizer que é um mundo perfeito. Não, o mundo não é perfeito, né? É bem perfeito, as pessoas são imperfeitas também. Então, como é que tem que se comportar? Se tu tem uma empresa, como é que tem que fazer? Tu pode abrir empresa no domingo, também então, isso aí. Tu pode vender um lápis que no mercado é 10 centavos para vender a R$5,90? Não pode. Né? Tu pode emprestar teu dinheiro a 10% do juro ao mês? Não pode, chama-se usura. Né? Tu pode gastar teu dinheiro com farra, com viagens, com tudo. Gastar toda a tua fortuna. Gastar tudo em viagens, coisa e tal. Isso é supérfluo. Talvez tu fazer uma viagem, isso é o mundo né? Chega uma hora que começa a ficar supérfluo isso aí, né? Eu tenho um carro, para tu ser uma comunidade da cidade, tu precisa de um carro que custa R$100 mil. Aí não, eu quero um carro que custa 2 milhões, eu quero comprar uma Ferrari e vai na igreja. Óbvio que isso aí é um pecado mortal. Tu está usando uma coisa muito supérflua. Eu quero comprar um helicóptero que uma vez por ano eu vou a Porto Alegre. Eu vou com o meu helicóptero. Óbvio que isso é um pecado mortal. Tu está tendo investir teu dinheiro em uma coisa que não tem fundamento. Não é fácil ser católico. Não é fácil. Não é que não é fácil, não é que é difícil. É uma tomada de consciência. É uma mudança. É uma tomada de consciência. Você só consegue fazer essa tomada de consciência pela graça do Espírito Santo e pelo estudo, não tem jeito. Tá. A doutrina social reconhece a justa função do lucro. Não condena, reconhece. Como o primeiro indicador de bom desempenho da empresa. Quando esta dá lucro, isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados. Isto não ofusca a consciência do fato de que nem sempre o lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à sociedade. Uma empresa pode dar um lucro extraordinário. Está pagando mal funcionário. Está pagando mal funcionário, está vendendo pílula, uma farmacêutica está vendendo pílula, né? Está vendendo, sei lá, prejudicando uma pessoa de alguma forma. Como um banco, você trabalha em um banco, sabe, né? Às vezes o banco vende produtos ali que para nós católicos, um cheque especial, 10% ao mês, né? Ou vende um plano lá, que empresta dinheiro para o banco ganha 10% e paga 4%. Né? Tu deve ver para o banco R$1.000 e te cobra um juro de não sei quantos por cento, do banco.
Tudo isso aí chama-se usura, isso é um problema. Então, tu trabalha no banco, como é que faz para vender? Vai vender, por exemplo, um financiamento de um apartamento. Esse não é com usura, esse é um pouquinho o financiamento ou a taxa. Mas se for estudar, uma vez eu fiz um curso, um tempo atrás, uns 4 anos atrás, sobre usura, por exemplo, sobre usura. Né? E aí ele fala sobre o sistema financeiro bancário. Não vou entrar agora. E ele fala exatamente dessa parte de financiamento do banco. Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas é um problema gravíssimo isso aí. Eu vou dizer assim, quando você pega uma pessoa, por exemplo, um casal, chega lá, eu casei, tá, eu ganho um salário mínimo lá, na família é 5 mil, 6 mil, e eu entro no banco e quero comprar um apartamento de 500 mil reais, 600 mil reais. E você vai vender esse apartamento, você sabe que é mulher. E você insiste tanto que eu faço isso aí. Mas você sabe que eu não consigo pagar esse apartamento. Hoje em dia a gente não consegue, nem a linha de Pois crédito, você não pode pagar. Você facilita tanto para o cara assinar um contrato de financiamento de apartamento, que você sabe que o cara vai se enforcar. Na verdade, o correto é a gente sempre fazer um estudo da vida econômica da pessoa para saber o que pode ou não oferecer, né? Mas aí parte do atendente, assim, então. Eu não acho usura, graças a Deus, no meu trabalho. Tá. É indispensável que no interior da empresa a legítima busca do lucro se harmonize com a irrenunciável tutela da dignidade das pessoas, que a vários títulos atuam na empresa. Então, o lucro tem que estar junto com a dignidade da pessoa. Nem vou falar que vai falar sobre o usura, o Galone já falou bastante. Usura é tu emprestar o dinheiro num valor muito... A igreja sempre condenou a usura, né? O magistério mais recente tem reservado palavras fortes e claras para uma prática ainda hoje drasticamente espalhada. Não se pratica a usura, chaga que também nos dias de hoje é infame realidade, capaz de estrangular a vida de muitas pessoas. Usura de emprestar o dinheiro é um juro muito alto. Isso, a Jota Se aproveitar da pessoa no momento que ela precisa e a igreja há um tempo atrás, eu não sei até que ano aconteceu isso aí, que a igreja, como a igreja era forte, assim, né? Era unida com estados e tal, de períodos em períodos a igreja existia uma zona de, não era bem assim, zona de graça, que se chamava, tipo a cada 50 anos todas as dívidas eram perdoadas. Isso aconteceu muito na igreja, não sei até que ano aconteceu isso aí, entendeu? A cada 30, 50 anos era o ano do perdão de todas as dívidas. Então, se tu tinha uma dívida, era perdoado. Exatamente porque tinha muita gente que comprava dinheiro, que pedia dinheiro emprestado, e às vezes perdia terra, perdia tudo. Né? E a igreja, então, com esse perdão de dívida, trazia a dignidade das pessoas de novo. Né? E isso daí, até esse programa da igreja condenar a usura foi maliciosamente muitas vezes usado contra a própria igreja. Diz, a igreja condena o lucro. Não, mas é impossível a igreja condenar o lucro. Não. Que muita gente não ia sobreviver, porque aí ia trabalhar no 0 a 0, não tem como. Né? Então, mas tem que dizer, não condena o lucro. Exatamente. É que distorcem as coisas, né? Aí eu vou falar mais um pouquinho sobre o livre mercado para deixar bem claro. O livre mercado é uma instituição socialmente importante pela sua capacidade de garantir resultados eficientes na produção de bens e serviços. Historicamente, o mercado deu provas de saber impulsionar e manter, por longo período, o desenvolvimento econômico. Existem boas razões para acreditar que, em muitas circunstâncias, o livre mercado seja o instrumento mais eficaz para dinamizar os recursos e corresponder eficazmente às necessidades. A doutrina social da Igreja aprecia as vantagens seguras que os mecanismos do livre mercado oferecem, sejam para uma melhor utilização dos recursos, seja para facilitar a troca de produtos. Esses mecanismos, sobretudo, põem no centro a vontade e as preferências das pessoas, que no contrato se encontram com as de outrem. O livre mercado não pode ser julgado prescindindo, dispensando dos fins que persegue e dos valores que transmite em nível social. O mercado, de fato, não pode encontrar em si mesmo o princípio da própria legitimação.
O benefício individual do operador econômico, se bem que legítimo, jamais deve tornar-se o único objetivo. Ao lado deste, existe um outro, também fundamental e superior, o da utilidade social, que deve encontrar realização não em contraste, mas em coerência com a lógica de mercado. Quando desempenha as importantes funções acima lembradas, o livre mercado torna-se funcional em relação ao bem e ao desenvolvimento integral do homem, enquanto a inversão das relações entre meio e fins pode fazê-lo degenerar em uma instituição desumana e alienante, com repercussões incontroláveis. Então, o livre mercado ele é bom, né, para atender as expectativas das pessoas, que se eu tenho uma necessidade que a Tirene pode me suprir, ok, mas ela sempre tem que fazer com o intuito de desenvolver e trazer dignidade para o ser humano. Então, não é um apoio assim sem medida ao livre mercado. Isso é que chama como é filantropia, né? Quer dizer, dá, mas não tem nenhuma perspectiva para a pessoa. Sei lá, fala em filantropia e filantropia é uma coisa que não. Não, a filantropia não é uma coisa má, é uma coisa boa. Você filantropia, você ajudar, você investir teu capital sem ter a promessa de lucro, sem ter o lucro, né? Não, mas aí a filantropia, pelo que eu entendo, é bom, era bom a gente tirar, olha, até no dicionário. Eu entendia como filantropia aquele dar só sem. Esperar muito. Não, sem oportunizar nada para que aquela pessoa. Sim, esse é o ideal, né? O ideal, por exemplo, você pega uma grande empresa, por exemplo, de repente ela tem uma sobra, ela tem um lucro enorme, é uma empresa muito grande, e ela vai, por exemplo, abrir um hospital. Ou ela abre várias creches, ou ela abre uma casa de cuidado, ou ela faz um. E é isso aí que é filantropia? Isso aí isso é uma filantropia. Por exemplo, essas instituições de. Como é que chama essas? ONGs. Hã? ONGs. Não é ONG, as pessoas têm muito dinheiro, assim, pegam uma sobra e faz uma. O benfeitor e tal. Não é uma caridade. Faz essas instituições. Fugiu o nome agora. Até a palavra filantropia, estava vendo aqui, vem de filos também, né? Que seria amor, no caso, e antropo é homem. Sim. Então, amor pelo homem, filantropia. Eu acho que a filantropia é um assunto bem delicado, porque a filantropia, se a gente for para analisar, tem grupos, até mesmo aqui na nossa cidade, que fazem filantropia. Por exemplo, tem grupos ligados à maçonaria que fazem filantropia. Então, é muito delicado. Assim, porque assim, qual é o fim que eu vou fazer com isso? Se eu vou dar exato. dinheiro, pode dar uma absorção do fome na rua ali, tu vai dar R$100 para ela. Agora, se tu tirar uma selfie para no Facebook dizer, olha que eu sou bom, mas é bom, que filantropia é essa? Quando tu está se promovendo, né? Não coisa disso para promover, para coisa. E eu particularmente acho que além disso, tem a questão de tu direcioná-la para Deus, né? Claro. A filantropia, por exemplo, aqui, ó, a gente está fazendo doações para ajudar na festa da paróquia aqui. Várias pessoas ajudaram, até a gente criou ali no grupo, que cada um deu, aquela coisa tudo, mas a gente teve a finalidade de ajudar a paróquia. E obviamente é para que a paróquia possa seguir evangelizando, né? Então cada um vai dando conforme as suas possibilidades, mas a gente tem essa finalidade de ajudar a paróquia por causa da evangelização. A gente sabe o quanto que ela é importante, né? Mas... Tem um fim digno na nossa filantropia. Exato. Sim, eu sempre pensei assim, eu dou R$100 aí para um que está ali sentado na calçada, essa pessoa tá. Agora, se eu tirar da minha vida, um tempo, eu tiro vida da minha vida, e ficar com aquela pessoa ali questionar onde tu mora, por que tu tá assim, o que te falta, e vamos supor, e pegar aquela pessoa e conseguir um emprego para ela, para que ela se recupere. Eu sempre entendi que filantropia. Pode abrir, filantropicamente, pode abrir uma empresa de emprego, pode. Não, mas ela. Esse fato também é uma filantropia. Não é verdade, entendeu? Mas conseguir denunciar. Sim, não deixa de ser. Sim, não deixa de ser. No meu capítulo eu falei
filantropia e caridade, a filantropia tu tem uma relação geralmente com o Estado e tal, horizontal assim, e a caridade ela é vertical, tu e Deus. Tipo, passou um cara ali pedindo, tu não sabe se o cara tá naquela situação por A ou B, mas tu dá pra ele, não sabe se merece, pode ser um bandido, né? É o que Jesus fez por nós na cruz, a gente não merece, mas ele cedeu. Então a caridade é aquela relação sacramental, vertical, direto com Deus, independente, porque Deus mandou fazer, eu vou lá então. E a filantropia já é algo que inclusive foi cooptado, né, por entidades anticristãs, colocada na mão do Estado, e essa era a minha dúvida quando comecei a perguntar. A filantropia não é uma relação religiosa, digamos assim. Então, por isso eu não sei se conta ou não. Até entidades anticristãs fazem muita filantropia. Exato. E tiram do cristão ali um pouco do... Mas a filantropia depende da tua intenção. Às vezes tem muito dinheiro, então tu vai pegar o dinheiro e ficar subindo na rua. Tu abre uma empresa para proporcionar algum bem para a população que necessita daquilo. Deveria ser isso. Na verdade, tu está investindo o teu dinheiro, aquela sobra de dinheiro, tu investir em supérfluo, tu está investindo numa empresa, sei lá, uma casa, uma pedaço, alguma coisa, buscando exatamente favorecer. É uma filantropia. E tu está dando como se desse para Deus. Né? Tu está falando dessa doação vertical, entendeu? A filantropia ela pode ser. Depende da tua intenção. Depende da tua intenção, claro. Ah, mas anticristã, tipo. Não, tipo, posso ajudar uma entidade filantrópica que daqui a pouco faz aborto, tem uma empresa. É uma filantropia, só que é uma filantropia maligna, né? Tu tá dando teu dinheiro para financiar uma clínica de aborto. Ou tipo, vou tirar da mão dos católicos a minha entidade maçônica aqui que abastece todo mundo, não sei o que lá, e faz mais bem do que esses cristãos aí que só falam, né? Só para dar um exemplo de distorção da coisa, né? De poder usar um argumento distorcido. Por isso que ali ela falou da moral e da economia. A economia e a moral elas andam juntas, né? Mão dadas. A moral é como é que tu ganha teu dinheiro e como é que tu aplica teu dinheiro, como é que tu faz o teu dinheiro. Então o médico que faz aborto está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. Acho que a chave da coisa é a seguinte, como até a Ana fez antes, é para nós católicos o negócio. Porque, por exemplo, assim, eu não vou ajudar na filantropia de um centro espírita. Não posso ajudar na filantropia do centro espírita de um católico. Porque não é destinado a alguma entidade, porque a gente sabe que tem várias aí, até hoje tem jovens, por exemplo, que é ligado à maçonaria. Né? Tem vários jovens que estão ligados à maçonaria, que estão fazendo atividades de caridade hoje em dia. Né? Então, é filantropia. Então eu não posso, e ajuda os necessitados, mas eu como católico não posso destinar a minha ajuda para esse fim. Você está no supermercado, você compra, aí na porta do supermercado tem lá demolei, pois está arrecadando alimento. É isso que você comprar um quilo de arroz na chave. O diabo faz bem, é isso. Se tu quer, tu pode pensar assim, não, é isso, tá, mas eu então não vou dar aqui, vou pegar esse quilo de arroz e vou levar lá na vaca, vou dar ali na rua pro pobre. Mas é isso que você ajudar ali naquela hora. Coração. Tá quase acabando. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre poupança e consumo. Então, quem tem um pouco de abundância decide entre consumir ou poupar, né? Os consumidores que em muitos casos dispõem de amplas margens de poder aquisitivo, bem além do limiar da subsistência, podem influenciar consideravelmente a realidade econômica, com a sua livre escolha entre consumo e poupança. A possibilidade de influir nas escolhas do sistema econômico está nas mãos de quem deve decidir sobre o destino dos próprios recursos financeiros. Então, as nossas decisões influenciam o ambiente econômico, tanto consumindo ou poupando. Então, sempre quando a gente se for poupar, nós temos que tomar decisões em cima da nossa moral cristã católica. Nós não podemos investir, por exemplo, num segmento, num setor produtivo que seja imoral, né? É um erro, a gente não pode, é proibido para nós católicos. Eu posso comprar ações de uma empresa que financia o aborto, posso comprar ações de uma empresa que pratica
há de ser exercido no contexto das exigências morais, da justiça e da solidariedade e da responsabilidade social. Tal responsabilidade confere aos consumidores a possibilidade de dirigir, graças à maior circulação de informações, o comportamento dos produtores mediante a decisão individual ou coletiva de preferir os produtos de algumas empresas aos de outras, levando em conta não apenas os preços e a qualidade dos produtos, mas a existência de corretas condições de trabalho nas empresas, bem como o grau de tutela assegurado para o ambiente natural que o circunda. Então, assim, nós que temos o dinheiro, a gente regra, a gente dita as condições do ambiente econômico. Então, se a gente sentar e dizer, não vou consumir o item de tal empresa porque ela não age conforme a minha doutrina católica, se todo mundo agisse assim, né, a empresa deveria se moldar às nossas exigências, porque nós somos os consumidores. Então, sempre quando a gente vai consumir ou investir, nós temos que utilizar do que é correto para tomar as nossas decisões. Eu estou seriamente pensando em não comprar mais a Amazon, porque a Amazon nos Estados Unidos financia aborto para seus funcionários nos estados onde foi proibido o aborto, né? Permitido. Foi proibido. Daí eles financiam para seu funcionário sair do estado onde foi proibido para ela fazer aborto em outro local. Financia viagem. A Amazon, então os lucros que saem daqui da Amazon no Brasil vão para lá. O Facebook, a Meta, financia aborto. Vai saber a gente. Amanhã vai cair o canal. Vai cair o canal. Por isso que eu estava falando, tá um jeito que é complicado. Então, as nossas decisões são difíceis. São difíceis demais. Mas a gente... Então, aqui ele fala também, né, do fenômeno do consumismo, de novo, do ter ao invés do ser. O fenômeno do consumismo mantém uma persistente orientação mais para o ter do que para o ser. Ele impede de distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades. Então, hoje, a gente não sabe nem quais são as nossas reais necessidades, porque o consumismo eleva elas, faz que a gente entenda que as nossas necessidades são mais do que as reais necessidades, né? Eu preciso de, sei lá, 5 tênis, 5 sapatos, não fala nada, Eduardo. Um 5 mil com sapato, Eu digo com a sacola, tu já gastou, estou mudando. Então, esse é o grande dilema do fenômeno do consumismo. A gente nem percebe as nossas mudanças, né? Como isso vai enraizando na gente, a gente nem percebe que tá dessa maneira, né? Então, para contrastar esse fenômeno, é necessário esforçar-se para construir estilos de vida, nos quais a busca do verdadeiro, do belo, do bom, a comunhão com outros homens, em ordem ao crescimento comum, sejam os elementos que determinem as opções de consumo, da poupança e do investimento. É inegável que as influências do contexto social sobre os estilos de vida são notáveis. Por isso, o desafio cultural que hoje o consumismo apresenta deve ser enfrentado de modo mais incisivo, sobretudo se consideram as gerações futuras, que arriscam ter de viver num ambiente saqueado por causa de um consumo excessivo e desordenado. Forte nessas palavras aqui. Então, a gente tem que lutar contra essa estrutura de consumismo, e estarmos em ambientes saudáveis nos ajuda a mudar, né? A busca pelo belo, pelo verdadeiro, assim como sendo estudos, né? Nós estamos em grupo aqui buscando a verdade cristã. Então são ambientes que nos fortalecem a fazer esse caminho contrário. E se a gente não perceber isso e não mudar, as gerações futuras, né, correm o risco de viver num ambiente assim. Vocês já viram que as crianças hoje em dia elas são extremamente ansiosas, né? Também pelo uso das telas, mas também pelo consumismo, né? Elas sempre tem que ter. Parece que antigamente a gente demorava uma vida para ganhar uma coisa. Era só no Natal, né? Ou era só no aniversário, para ganhar um tênis, que é uma coisa necessária, né? Te andar um tênis só no Natal. Para ganhar uma coisa só no aniversário. Hoje em dia a gente vê que não é nem assim
pais, a gente está nesse ambiente. Então, teu filho vai para a escola, se ele não tem, que os outros têm, teu filho se frustra. Então, a gente está num ambiente que exige mudança, né? Não é porque o teu filho se sentir frustrado, mas é difícil tu mudar essa estrutura do consumismo para que a gente viva num ambiente mais saudável. Então, esse é um desafio, né? A gente buscar viver de uma forma mais simples, eu acho, menos voltada a essa busca, porque tu vê famílias que cada dia os pais trabalham mais para ter mais, para eles consumirem, a família consumir cada vez mais, e tu vê que isso não basta, não preenche as famílias, não. Isso aí não é o fim último, né? Não é o fim último. A redução não é o fim último, né? Quando não é o fim último, não vai se satisfazer. Não vai. Quando o teu fim último é consumir, ter bens, e ter isso, ter dinheiro, coisa nunca tu vai se satisfazer, porque aquilo não é o fim. Os bens, o dinheiro que a gente tem é para nos ajudar com Não dá, as obras é o meio. É um meio. Tem a palavra que falou de desvio, né? Por isso o pessoal mais pobre talvez tenha mais chance de entrar no céu, porque a gente está tão suprindo, né, com outras coisas que o pobre resta fé só, não tem. Tá, então agora a última parte é a renovar na economia, é a revolução na economia. E isso aqui é escrito há 30 anos atrás, tá? Onde o globalismo não é como é hoje. A globalização, as oportunidades e os riscos, que é o que a gente já estava falando. O nosso tempo é marcado por um complexo fenômeno da globalização, um processo de crescente integração econômica no comércio de bens e serviços e das transações financeiras, no qual um número sempre maior de operadores assume um horizonte global pelas opções que deve efetuar em relação às oportunidades de crescimento. Então, o lado bom da globalização é que a gente consegue transacionar a nível mundial, né? Consegue comprar da China, da Europa, tu satisfaz a tua necessidade mais rápido e de forma mais precisa, mas também, né, suscita interrogações inquietantes. Ela 9 hoje, né? Hoje é. Não, aqui é o capítulo 7. 8, capítulo 7. Capítulo 7. Não faltam efetivamente indícios reveladores de uma tendência ao aumento das desigualdades, quer entre países avançados e países em via de desenvolvimento, quer no interior dos países industrializados. A crescente riqueza econômica possibilitada pelos processos descritos acompanha uma crescente pobreza relativa. Então, a globalização, ela ajuda numa parte, mas ela também aumenta a desigualdade entre as pessoas. E a última partezinha que eu vou falar aqui, que daí é para uma reflexão, né? A necessidade de uma grande obra educacional e cultural. Para a doutrina social, a economia é apenas um aspecto e uma dimensão da complexa atividade humana. Se ela for absolutizada, se ela for do centro de tudo, né? Se a produção e o consumo das coisas acabar por ocupar o centro da vida social, tornando-se o único valor verdadeiro da sociedade, não subordinado a nenhum outro, a causa terá de ser procurada não tanto no próprio sistema econômico, quanto no fato de que todo o sistema sociocultural, ignorando a dimensão ética e religiosa, ficou debilitado, limitando-se apenas à produção de bens e serviços. É que se a gente ocupar a economia só para produzir e consumir, ela não vai atender o fim último dela, né? Que é o desenvolvimento do ser humano. A vida do homem, a par da vida social da coletividade, não pode ser reduzida a uma dimensão materialística, ainda que os bens materiais sejam extremamente necessários, quer para a mera sobrevivência, quer para o melhoramento do teor da vida. Aumentar o significado de Deus e o conhecimento de si mesmo é a base de todo o desenvolvimento completo da sociedade. Então, fica a lição para nós, nesse
capítulo é a gente pensar um pouco, né, no nosso ambiente econômico, não só para quem tem uma empresa, mas nas nossas transações do dia a dia, nas nossas compras, nos pagamentos que a gente faz, tem empregado, ver como a gente se comporta e ver como isso contribui a nível social, né? Eu estou ajudando ao consumismo desenfreado a continuar, ou não, eu estou buscando ser uma pessoa que busca desenvolvimento do ser humano, que consome menos, que ocupa seu tempo não para ficar acumulando riquezas, não só riquezas, mas buscando o verdadeiro, o belo, o correto. Então esse compêndio ensina a gente a fazer mudanças necessárias na vida da gente, né? Coisas que a gente não percebe no dia a dia, mas que são necessárias para a gente buscar a salvação eterna. Acho que era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou comentário. Não, a gente encerra a aula.